apóstolo quase vice-deus Júnior, brincando, vice-deus existe. Vamos orar pela vida dele. Amém. Para ele trazer a palavra de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, usa a vida do teu servo hoje, que o teu servo seja canal de bênção, que ele seja boca de Deus aqui nesse lugar. E o que ele falar, o que ele profetizar sobre as nossas vidas, a gente sai daqui hoje transbordante do Espírito Santo. E o melhor de tudo, gere testemunhos. Nós louvamos e te glorificamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Só nessa palavra. Glória a Deus. Compreendo, irmão, compartilhando, amém? Amém. O pastor falou sobre a passagem da figueira, né? É interessante quando Jesus fala, os discípulos não deram nem bola, né? Eles só foram ficar no outro dia, eles pensaram, a figueira secou, né? Sendo que Jesus que falou, né? Quando Jesus falou, eles iriam já acreditar, né, que a figueira ia secar. Mas, igual também, né, muitas das vezes eles precisam crer para ver, né? Isso é legal porque, como a gente sempre tem tocado nesse ponto, né, que esse evangelho, esse ministério é um ministério de palavras proféticas, né? A gente acreditar que quando Jesus fala, né, as coisas acontecem. E quando eu e você falamos através do nome de Jesus, ela tem que acontecer. Amém? Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos ler em Mateus 1, versículo 18. Uma passagem muito conhecida. Essa passagem. Mas nós temos muito aqui para aprender nessa passagem. Amém. Amém? Mateus 1, versículo 18. Amém? Vou estar lendo. Amém? Está escrito assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho chamado, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, mas não conheceu até que ela deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram um dos magos ao oriente de Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, alarmou-se com ele toda a Jerusalém, e convocando todos os príncipes, sacerdotes e os escribas dos povos, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo, Israel. Então Herodes chamou em secreto os magos e inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando a Belém disse-lhes: e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, avisai-me, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando-se, deteve sobre um lugar onde estava o menino, e vendo ele a estrela, se alegraram imensamente. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido
por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltasse a Herodes, regressaram para outro caminho à sua terra. Amém? Até aí. A leitura é meio extensa, na verdade eu queria ler um pouquinho mais, mas o tempo é meio curto, né? Não posso sentar? Amém? Às vezes fico pensando o que falar desse capítulo, né? Todos nós conhecemos as histórias, né? Mas eu, pensando nessa palavra, eu já tinha meditado nela durante a semana, no começo da semana, e achei alguns pontos que talvez nós sabemos, mas precisamos, entender e relembrarmos algumas coisas que o nascimento de Jesus Cristo nos trouxe, sabe? E é legal que a Bíblia fala que Jesus, o anjo aparece a Maria e disse que ela ia receber, né? Ia gerar um filho, e esse filho seria o nosso Salvador. E nós vemos uma história que o seu marido, achando que já tinha sido enganado pela sua esposa, ele pensa, não, eu vou largar ela, mas como a Bíblia fala que ele era justo, ele não quis, fazer como outros caras que naquela época jogaria ela para ser apedrejada. Mas a Bíblia fala que ele fala, não, eu vou sair dela bem quietinho, fazer de conta que não deu certo, e eu para um lado e ela para o outro. Só que quando Deus chegou para Maria e fala assim, não, você vai receber, e ela aceitou, se é de Deus, não vai haver confusão na casa. Se é de Deus, não vai haver uma divisão. Porque Deus trabalha dessa maneira. Tem pessoas que falam que Deus tem falado com você, mas essa visão que Deus te trouxe no teu lar ou trouxe na tua igreja vai trazer uma confusão tão grande. E eu acho que isso não é de Deus. A Bíblia fala que Deus visita Maria e Deus vai depois visitar quem? O seu marido. Fala assim, o que ela está recebendo é o Salvador. E quando ele escuta isso, a Bíblia fala que eles partem. E é legal que eles entram num acordo, eles reconhecem, mas eu quero falar de 2 pontos dessa parte aqui que eu estou falando, que é Maria ter coragem de aceitar ser usada por Deus. Amém. Porque ela fala assim, tá tudo bem, Deus, eu aceito, por mais que as pessoas possam me taxar como uma prostituta, podem me taxar como uma mulher que traiu o marido, ela fala assim, não, é de Deus, eu aceito. E muitas das vezes, para nós sermos usados por Deus, nós precisamos ter ousadia, temos que acreditar e aceitar o que Deus tem que fazer, por mais que muitas das vezes vai trazer algumas dificuldades na nossa vida. E a Bíblia fala que Maria fala, não, eu aceito. E ela não fala a Deus, mas vai falar com o meu marido. Ela não falou para Deus, foi Deus que foi falar com o marido dela. E José, trocando o nome, José, ele aceita. Ele também aceita. Muitas das vezes Deus não faz na minha e na tua vida porque eu e você não aceitamos aquilo que Deus quer fazer conosco. Isso vai trazer alguns problemas, isso vai nos trazer vai nos tirar alguns tempos, algumas coisas que a gente não quer perder. Mas eles falaram assim, não, independente se nós vamos passar por algumas tribulações, porque eles tiveram que ficar mudando de cidade, mudando de casa, mudando, porque isso trouxe alguns problemas para eles. Mas ela sabia que uma ordem dada por Deus era um presente que Deus estava dando na vida dela, e ela aceitou. Só que continuando a leitura, a gente vai ver que Deus parece aos magos. Ele fala que eles têm a notícia que nasceu Jesus e agora eles estão procurando Jesus. Quando o rei Herodes fica sabendo que Jesus tinha nascido, ele chama o mago e fala assim, se você encontrar, me avisa que eu quero também adorar. Mas nós vemos que de modo nenhum ele queria que aquela criança nascesse. A gente vai ver que mais para frente ele vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não queria que o Salvador nascesse. Ele não queria que Jesus nascesse.
Deus deu uma oportunidade de Maria, deu um privilégio de Maria carregar o Salvador. Só que esse privilégio trouxe para ela muitas consequências de coisas muito difíceis. Ela guardar o Salvador, ela escondeu o Salvador daquele que queria matar. Quando a Bíblia fala que o mago ele chega ali naquele lugar e o rei fala assim: se você achar, você me avisa. A Bíblia fala que os magos eles vão até onde Jesus está, eles adoram, e a Bíblia vai falar assim, que eles pegam, no versículo 1 ele fala assim, e eles dão ouro, incenso e mirra. Tudo que está escrito na Bíblia aqui, nada é por acaso, nada é só simplesmente uma história, tudo aqui tem um significado. Porque uma criança recém-nascida receberia ouro. Quando um rei ele tem um filho, o filho dele é o quê? Ele nasce príncipe. Jesus é o único bebê que nasceu rei. Amém. O ouro significava que ele é rei. O ouro significava que Jesus nasceu o rei dos reis, Senhor do Senhor. E quando a Bíblia vem trazer essa palavra rei, eu fiquei com essa palavra ouro, eu fiquei pensando, eu já tinha escutado algumas teorias, alguns anos atrás, muito tempo atrás que eu não estudava e tal, já tinha escutado alguma teoria, mas quando eu estava ali trabalhando, eu pensei nessa passagem, e eu vi essa palavra ouro, eu falei: Deus, eu já sei que isso que significa realeza, eu já sei que significa que Deus, ele nasceu rei. Mas Jesus quis mostrar para o povo judeu que ele não era somente rei, mas quis mostrar para ele que ele não era uma pessoa, ele não era alguém que você poderia chegar na presença dele de qualquer jeito. Amém. Jesus quis mostrar para o povo judeu que ele não nasceu um qualquer um, nasceu um que era maior que todos eles. E eles precisavam receber como um rei. Jesus quis colocar, sabe, como a gente diz, o pingo no i, fazer com que nós devemos entender que ele nasceu rei. Ele nasceu rei. Eles deviam olhar para Jesus como ele fosse rei. E muitas das vezes a gente tem visto as pessoas ensinar a nós chegar diante de Deus de qualquer jeito. Tem ensinado as pessoas a chegar diante de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito, porque Ele é rei. Não só rei, como Ele é o nosso Senhor. Se eu for pegar essa passagem aqui e tentar esticar até o Novo Testamento, ela vai passar em outras fases, até o Novo Testamento, estamos no Novo Testamento, mas chegar lá na frente, como chegar nos Evangelhos de Paulo, a gente vai ver que nós vamos encontrar Ele vai encontrar o nosso Deus como Pai, nós como co-herdeiro, como Paulo fala. Mas aqui nessa passagem, a Bíblia fala que Jesus ele vem ao mundo, ele vem se mostrando como rei. Aí a Bíblia fala que Deus ele vem e traz incenso. Incenso, ele está falando da divindade de Deus. Amém. O mundo, naquele momento, os magos veio mostrar ao mundo entender que Jesus não nasceu somente rei, mas ele nasceu Deus. Ele era Deus, ele é Deus. E quando traz a mirra vem mostrar a humanidade de Deus. Tem alguns estudos que falam que aquela mirra estava mostrando a crucificação de Deus. E só que a gente pegando esse texto, quando a Bíblia fala que os magos chegam ali, eles não, e a Bíblia fala que eles entendem a maldade do coração do rei Herodes, e eles vão para outro caminho, eles preferem esconder. Sabe por que muitas das vezes o diabo tem destruído a vida de muito crente, tem destruído muitos sonhos de muitas pessoas? É você não entender a maldade do inimigo na sua vida. A Bíblia fala que eles entendem. Deus visita José e fala: José, ó, estão caçando você. Muda. A Bíblia fala que ele muda, ele vai para o Egito, tal, e vão fugindo das mãos de Herodes. Nessa passagem, Herodes significa, ele está significando o diabo, o próprio diabo, caçando Deus. Só que o mago, entendendo, ele fala assim: eu vou
esconder Deus, Jesus. Maria e José, eles estão escondendo Jesus. Eu acho que eu não preciso explicar o que Deus quer falar hoje na nossa vida hoje. Eu acho que está bem claro, Deus ele está falando comigo, com você, que eu e você temos a mesma necessidade de guardar Jesus dentro do nosso coração. Amém. Eles guardaram Jesus de toda forma que o Herodes não chegasse perto dele. E muitas das vezes o diabo tem tentado tirar Jesus de dentro do nosso. Ele quer achar Jesus, ele quer tirar Jesus, ele quer matar Jesus de dentro de nós. Essa é o objetivo do inimigo, é matar Jesus de dentro de mim e dentro de você. Sabe por quê? Porque um dia eu e você tivemos a mesma coragem de Maria de falar, não, eu aceito Jesus. Independente das lutas que eu vou passar, independente das renúncias que eu vou ter que ter, porque nós sabemos que o Evangelho de Cristo, ele requer renúncias. Igual o pastor Eduardo, uma vez conversando com ele falou para mim, se eu não fosse ateu, eu ia tocar o terror. E é verdade. Se for para mim ser ateu, não acreditar que existe inferno, não existe céu e não existe Deus, tal, eu vou morrer, eu vou passar, eu vou tocar o terror. Eu vou viver um mundo conforme, sabe, as coisas que tem no mundo. Mas não, um dia eu e você escolhemos, sabe, guardar Jesus dentro do nosso coração. Estamos num momento no qual o diabo tem tentado tirar isso de dentro de mim e de você. Quando aqueles magos, eles percebem a maldade que estava no coração de Herodes, eles falam, não, eu vou esconder, eu vou guardar, eu vou guardar o Salvador eu vou guardar o Salvador. O que Jesus está falando comigo e contigo nessa noite é essa. Se você parar para pensar, está cheio de Herodes tentando tirar Jesus de dentro de você. Está cheio de Herodes querendo matar o Salvador. As pessoas têm matado, sabe, como vou dizer, a forma que eu e você devíamos reconhecer Jesus, porque todo mundo, no mundo todo fala que conhece Jesus, fala que aceita Jesus, fala que tem Jesus, mas as pessoas não conhecem só de falar, mas às vezes a dificuldade é de entender quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, eu não consigo nem achar uma forma de encontrá-lo. Porque saber que existe Jesus é fácil. Mas encontrar Jesus, falar com Jesus, ter intimidade com Jesus, é totalmente diferente. Nós conhecemos várias histórias, mas não sabemos, nós conhecemos várias histórias porque está escrito, mas não tivemos contato, não tivemos, vivência, nós não sabemos se realmente aquilo é verdade ou não. Mas Jesus, quando eu e você encontramos Jesus no caminho, Ele se apresenta a nós, Ele muda a nossa vida, nós temos um toque, ninguém pode aqui falar que nunca teve uma experiência com Jesus aqui. Nós pega a vida de Paulo ele perseguia os discípulos, mas um dia ele teve encontro com Jesus, e a Bíblia fala que a vida dele muda. O encontro com Jesus, ele muda as nossas vidas. Só que a dificuldade nossa, muitas das vezes, é continuar a caminhada. E sabe que eu tenho aprendido que tem pessoas, às vezes nós, vamos incluir eu também no meio, às vezes nós continuamos a nossa caminhada dentro da igreja. Nós continuamos. Mas o diabo hoje em dia ele tem trabalhado de uma forma de fazer com que a gente viva a mesmice às vezes dentro da igreja. Que a gente não sinta o peso de
ter aceitado Jesus e saber que quando Maria, eles falaram assim, não, eu vou aceitar engravidar, mesmo sem ser casada com José, e mesmo que eu corro o risco de ser apedrejada. Ela disse simplesmente isso: eu aceito, independente da prova que eu vou passar, independente dos tempos que eu vou perder, independente do lugar que eu vou ter que andar, independente se eu vou ter que viver fugida, mas eu guardo a promessa de Deus na minha vida. Amém. Eu guardo a promessa de Deus na minha vida. E que Deus fala comigo hoje é isso. O diabo tem tentado roubar, o diabo tem tentado matar a presença de Deus dentro de mim e de você. Ele nasceu rei. Aleluia. Ele nasceu rei. O mundo está cheio de rei aí, mas todo filho de rei nasce príncipe primeiro. Jesus nasceu rei. Ele mostrou para mim que ele nasceu acima de todo mundo. Ele mostrou para mim e para você que ele merece o respeito que a divindade merece. E quando eu estava assim no serviço, eu estava lá pensando nessa palavra, né? E quando eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Comecei a ler o livro do Novo Testamento de novo. E quando eu li essa palavra ouro, sabe? Eu fiquei pensando nessa palavra o dia inteiro no serviço, sabe? Eu falei, ouro, divindade. Daí Deus, sabe? Quando o Espírito Santo, ele fala no nosso coração e aquilo fica. O Espírito Santo falou comigo assim: estão ensinando que eu e você podemos chegar diante dele de qualquer maneira. Sendo que Deus veio mostrar para todo mundo, a primeira coisa que Deus fez para mostrar no nascimento de Jesus, que ele nasceu rei, que o povo não poderia olhar para ele de qualquer jeito. Independente que Isaías vai falar que ele nasceu sem aparência, sem formosura, mas ele chegou no mundo causando, ele chegou no mundo curando paralítico, ele chegou no mundo curando cego, ele chegou no mundo ressuscitando morto. Ele fez tudo isso, ele chegou no mundo, até quando ele viveu aqui, ele só fez milagres, salvar a vida, pregando no amor, transformando vida, e ele continua salvando, transformando, ressuscitando. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele é tudo isso e muito mais. Só que as pessoas, o diabo quer fazer o quê? Está querendo matar a presença de Deus na nossa vida. Então eu queria deixar isso para os irmãos, uma palavra bem simples, bem rápida, mas eu queria deixar isso para os irmãos. O nascimento de Jesus nos ensina muita coisa. Eu podia falar muito mais coisa. E só para terminar, tudo que eu falei aqui, nós possamos agradecer, porque ele nasceu. Porque na verdade, aonde ele estava muito melhor. Mas ele também resolveu descer aqui para salvar todos nós. Aleluia, Jesus. Aonde ele estava muito melhor. Mas ele veio para cá. A Bíblia fala que quando ele, antes da morte dele, ele fala: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia fala que ele foi subir no monte para orar. A Bíblia fala que ele estava agoniado. Da mesma forma que Maria e José falaram assim: não, eu vou pagar esse preço. Jesus veio aqui e pagou um preço muito alto, o preço mais alto possível. Nenhum dinheiro no mundo pode pagar o que Jesus fez por mim e por você. Mas antes de Jesus pagar tudo isso, a gente vê que teve pessoas que teve coragem de esconder Jesus. Teve coragem de pagar um preço para fazer parte da história de Jesus.
E agora hoje, eu e você, nós fazemos parte da história de Jesus. Aleluia. Eu e você, nós fazemos parte dessa história de Jesus. E sabe o que é interessante? Que a história, ela é contada, e ela sempre tem um fim, toda história tem um fim. Jesus morreu mais de 2000 anos atrás, e todo dia nasce gente, todo dia tem pessoas nascendo com Cristo, e fazendo parte da mesma história. Essa história não termina, essa história continua, ela vai embora. Essa história só vai renovando. Amanhã, pessoas que estavam toda destruídas no mundo, pessoas no pecado, pessoas que ninguém olhava nada, amanhã ela nasce e começa fazendo parte da mesma história com Jesus Cristo. Essa história vai continuando. Ela vai continuando. Então eu queria terminar essa pregação dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo que Jesus fez por nós. E que possamos, sabe, perceber a maldade do diabo na nossa vida. Tem coisas que tem tentado, sabe, tirar, sabe, fazer com que o diabo venha matar a nossa fé. Sabe, eu vejo que tem acontecido muito, de muito crente hoje está duvidando da própria Bíblia. Sabe, as pessoas estão passando a duvidar de Deus. As pessoas estão passando a duvidar se Jesus existiu ou se Deus existe. Mas eu e você, nós temos esse dever de guardar Jesus dentro do nosso coração. Amém? Vou fazer uma oração para essa palavra. Amém. E logo após estar retornando a passagem para o pastor. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, tão simples, Senhor, mas verdadeira, Senhor. Senhor Jesus, se um dia, Senhor, eu cheguei, Senhor, diante de Ti, Senhor, de uma maneira, Senhor, imprópria, Senhor, como eu sei que já cheguei, Pai. Aleluia, Senhor, a forma, Senhor, que nós chegamos, Senhor, essa não importa, Pai, porque todos nós chegamos feridos.